A mensagem hoje, na série Milagres de Jesus, é o milagre de número 36. O milagre de número 36. Tem uma parte da mensagem que ela é uma parte dura, muito dura. Aí você já aperta o cinto, respira, se sua garrafinha de água estiver perto de você, bebe um pouquinho de água. Mas a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início delas. Repita comigo, diga: o final das coisas é melhor do que o início. Amém? Então olhe para alguém e diga assim: o final das coisas é melhor do que o início. Olhe para essa mesma pessoa que você falou agora e diga assim: Deus vai prover o que você precisa. Glória a Deus. João capítulo 11, verso 1 a seguir, diz assim: estava então enfermo. Oxê. É 21, eu estou no 11, olha. Nossa. Aperta o cinto. Aperta o cinto e leia direito. Ô glória! O Deus provedor está na casa, viu? Glória a Jesus. João 21, do verso 1 a 11. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se, e a história foi assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Natanael também é chamado de Bartolomeu. Em algumas traduções está escrito Bartolomeu. Natanael, que era de Caná da Galileia. E os filhos de Zebedeu. Os dois filhos de Zebedeu que vocês conhecem, que é João e Tiago maior. E os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Quem foi que disse que iria pescar? Simão Pedro. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam eles: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco. Lançai a rede de que lado? À direita do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, então, a rede, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes que foram pegos. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, quem era o discípulo que Jesus amava? João. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse para Pedro: Pedro, aquele na praia é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, ou seja, vestiu a sua túnica, porque estava nu da cintura para cima, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase uns 200 côvados, que quer dizer uns 90 metros.
levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas no fogo. Diga, brasas no fogo. E peixe posto em cima e pão. Diga comigo, brasa, fogo, peixe e pão. Oh, glória. Disse-lhe Jesus: trazei agora dos peixes que agora apanhastes. Irmãos, isso aqui é poderoso demais. Perceba que no versículo 9, já vou dar um spoiler. Jesus já está na praia já tem brasa, já tem fogo, já tem peixe e já tem pão. Aí Jesus disse: trazei dos peixes que vocês apanharam. Mas Jesus já tinha peixe na mão, porque Ele é provedor, é Ele que provém. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não sabem como não se rompeu a rede. Diga glória a Deus. Como eu disse para vocês, no início vai ser duro, vai ser difícil. Bebe água, dá glória. Mesmo que você não queira dar glória, dê glória a si mesmo, porque é mais fácil de digerir. Mas depois, creio eu que o Espírito Santo vai te visitar de uma maneira poderosa. Na verdade, você já foi visitado, diga amém. Eu sinto, ao pisar nesse lugar aqui, eu senti um ambiente de glória, irmãos. Lá fora está fazendo frio, está chovendo, mas quando eu pisei nesse lugar, eu senti um ambiente de glória. Muito bem, vamos dar início aqui. Verso 1, 2 e 3 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E a história foi assim. Perceba que aqui o texto está dizendo no verso 1 que Jesus apareceu o quê? Me ajude a pregar. Jesus apareceu o quê? Novamente. E por que Jesus apareceu novamente? Por que João, ele coloca essa informação aqui, apareceu novamente? Porque Jesus já tinha ressuscitado. E como Jesus já tinha ressuscitado, todo mundo sabe que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou na terra mais quanto tempo? Mais 40 dias na terra. Durante esses 40 dias que ele estava na terra, ele apareceu várias vezes. É por isso que João coloca aqui: ele apareceu novamente. Verso 2: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, conhecido como Bartolomeu, de Caná da Galiléia, João e Tiago maior, filho de Zebedeu, e os outros 2 discípulos. Verso 3: vou pescar, disse Pedro. Quem foi que disse vou pescar? E eles disseram: nós vamos com você. E eles disseram: nós vamos com quem? Com quem? Diga, com Pedro. Eles foram junto com Pedro e entraram no barco, mas naquela noite eles não pegaram nada. E assim voltaram para a praia. Diga glória a Deus. Olha isso aqui, igreja. Preste atenção aqui. Vai doer um pouquinho nessa introdução aqui, mas é bom, coisa boa. A palavra de Deus é para nos melhorar. Vou pescar. Essa palavra aqui, essa frase aqui, ela precisa ficar no nosso radar. Vou pescar. Essa frase significa um retorno à ocupação anterior de Simão Pedro e os demais. Quem está acompanhando a série de mensagens Milagres de Jesus, deve lembrar, lá no comecinho do ano, uma das primeiras mensagens que eu preguei dos milagres de Jesus foi a primeira pesca maravilhosa. Diga amém. Hoje eu estou pregando subordinado ao tema a segunda pesca maravilhosa.
Vocês devem lembrar que logo depois da primeira pesca maravilhosa, Jesus disse para os discípulos para largarem as redes, que eles não seriam mais pescadores de peixes, que eles seriam pescadores de homens, de almas, né? E a partir dali eles fizeram um trabalho, foram 3 anos e meio de um trabalho muito poderoso que os discípulos fizeram juntamente com Jesus. Mas quando Jesus morre, eu já falei isso nas 2 semanas anteriores, os discípulos ficaram meio que cabisbaixo. Eles sabiam que iria acontecer, mas eles não estavam preparados para o acontecimento. Então, Jesus ressuscitou, mas parece que a fé deles não ressuscitou junto com Jesus. Por quê? Porque de uma hora para outra, missionário, Pedro resolve voltar às práticas do passado. Pedro resolve fazer as mesmas coisas que ele fazia no passado. Aquilo que Jesus já havia dito, não faça mais. Aquilo que Jesus já havia dito, não pratique mais. Aquilo que Jesus já havia dito, não, seu ofício não vai ser mais esse. Pedro resolve voltar a praticar as mesmas coisas. Aí ele diz, eu vou pescar. Só que quando ele fala, eu vou pescar, os outros discípulos que ouviram, disseram o quê? Nós também vamos com você. Sobre o não pescar nada, não surpreende. Afinal, eles estavam longe do mar há mais de 3 anos. Não é verdade? E, na verdade, eles nem deveriam lembrar do passado. Sim ou não? Sim. Não deveriam lembrar do passado. Mas Pedro, irmão, estava lá. E Pedro, sem o Espírito Santo, ele era totalmente carnal. Pedro, sem o Espírito Santo, ele era totalmente carnal. É um negócio difícil de pregar, porque tem pessoas em nosso meio, irmão, que são assim. Pessoas que são carnais. Não vai para a igreja, orienta outros a não ir também. Não vai no monte orar, orienta outros a não ir também. Não vem no culto de oração no domingo de manhã, orienta outros a não vir também. Não vem no culto de doutrina, na quarta-feira, culto de ensino da palavra, que é hoje. Vocês são bem-aventurados, porque é coragem vir no culto de quarta-feira. Culto de quarta-feira só sai palavra dura, misericórdia, Jesus. Não aguento mais isso, tenha misericórdia, meu Pai. Ainda bem que tem água para a gente beber. Tem gente, irmãos, que é igual a Pedro. Vamos participar de uma festa de São João sem João. Ó. Vamos participar de uma festa de uma festa gospel de carnaval. Tem gente que é igual a Pedro, irmãos. Quer voltar às velhas práticas, ainda quer arrastar outra pessoa também. E tem alguns que ainda dizem assim, mas não tem nada a ver. Isso é normal. Todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Olha para esse crente que está do seu lado e diga, você não é todo mundo não, rapaz. Diga, você tem a marca da promessa. Oh, glória.
Pedro, sem o Espírito Santo, era totalmente carnal. E sabe o que é melhor? Eu e você, sem o Espírito Santo, somos carnais também. Ô glória! Irmãos, tem outra coisa que precisa chamar a minha atenção e a sua. Olha, eram quantos apóstolos? Quantos? 12 apóstolos. 12 apóstolos. Mas o texto diz que tinha Pedro, Tomé, Natanael, conhecido como Bartolomeu, tinha João, tinha Tiago o maior, e tinha mais 2 discípulos que eu lutei para descobrir quem foi, mas eu descobri que foi André e Filipe. Por quê? Porque eram pescadores também, e eles estavam no mar. Mas aqui tinham quantos? Diga 7. Se eram 12, cadê os outros 5? Faltava, diga comigo, Mateus, Tadeu, Simão o Zelote, Tiago menor, o filho de Alfeu, diga, e faltava Matias, o mais novo. Porque Judas morreu, não foi? Judas o traidor não morreu? Aí como Judas morreu, ficaram 11 no colégio apostólico, precisava de mais um, lançou sorte, a sorte caiu sobre Matias, aí Matias fechou o colégio apostólico, 12 apóstolos. Diga glória a Deus. Irmãos, tem um livro aqui, ó, chamado Judas, ele fica antes de Apocalipse. Judas é um livro que fica antes de Apocalipse. Eu sei que você deve estar pensando assim, oxe, e tem Judas na Bíblia? Tem um livro chamado Judas? Eu sei que você deve estar pensando isso, mas tem. Ó, aqui ó, livro de Judas. É só uma página só um capítulo, livro de Judas. Eu sei que você está sentindo que eu também me senti assim um dia, quando o pregador disse, abra no livro de Naum. Aí eu disse, oxe, Naum? E tem Naum na Bíblia? Aí eu perguntei ao rapaz que estava do meu lado, tem Naum na Bíblia? Ele disse assim, lê no índice. Ignorante, aquilo é um ignorante. Aquilo é um ignorante. Então você deve estar com esse mesmo sentimento que eu. E tem Judas na Bíblia? Tem aqui, ó. Judas. É uma página só, mas tem. Eu pensava que esse Judas aqui era Judas Tadeu. Mas não. Esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus. Esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus. É outro Judas. Tem Judas, o traidor, Judas Tadeu, e tem Judas, o meio-irmão de Jesus. Diga glória a Deus. E eu só descobri isso quando, bispo? Essa semana. Essa semana. E eu achava que o livro de Tiago, que tem aqui, ó, também, ó. O livro de Tiago. Cadê? Aqui o livro de Tiago. Diga, vai dar certo, bispo. Aqui. Eu achava que o livro de Tiago, quem escreveu, tinha sido Tiago menor, o filho de Alfeu. Não. Quem escreveu foi Tiago, o meio-irmão de Jesus. Porque Maria, aquela bem-aventurada, aquela mulher incrível que nós amamos demais, ela não morreu virgem. Né? Zé, aí ó, o missionário já liberou uma palavra ali, viu? Se Maria não morreu virgem, você vai casar, mulher. Amém? Então, irmãos, Maria teve Jesus, que veio do Espírito Santo, mas ela continuou casada com Zé, sim ou não? Sim. E Zé trabalhou certo nos outros anos depois, e Maria teve filhos. Entre esses filhos que Maria teve, um se chamava Tiago e o outro se chamava Judas. E tinha um outro chamado Simão também. Então todos eles eram meio-irmão de Jesus. Por que a Bíblia chama de meio-irmão? Porque eles eram filhos de Maria com José. E Jesus era filho de Maria com quem? Por isso que é chamado de meio-irmão. Então, irmãos,
Por que eu estou falando isso tudo? Porque o texto diz que no mar tinha Pedro, Tomé, Natanael, João, Tiago Maior, André e Filipe. Diga glória a Deus. 7. Faltavam 5. Faltava Mateus, Judas Tadeu, Simão Zelote, Tiago, o filho de Alfeu, e Matias. Pronto, maravilha. Mateus, todo mundo sabe que Mateus foi cobrador de impostos, e que Mateus, chamaram também de Levi, foi ele que escreveu o livro de Mateus, né? O evangelho de Mateus, quem escreveu foi quem? Mateus. Aí eu fiquei pensando, Mateus deixou uma obra maravilhosa, o evangelho de Mateus. Os outros 7 cometeram as gafes deles, mas estavam lá, em plena atividade. Cada um também deixou um legado, deixou uma obra, diga glória a Deus. Mas a pergunta que fica é, e esses apóstolos, Judas Tadeu, que não foi ele que escreveu o livro de Judas, Simão o Zelote, Tiago o menor, filho de Alfeu, e Matias, que foi o último que entrou para o colégio apostólico. Esses 4 apóstolos, irmãos, eles fizeram o que mesmo? É aqui agora que eu faço uma pergunta para a igreja. Cadê o povo da mídia? Eu preciso que o povo da mídia grave isso aqui. Essa parte aqui que eu acredito que vai doer um pouco, mas essa pergunta é importante, né? Cadê o povo da mídia para gravar? Cadê? Me ajuda, gente. Em nome de Jesus. Eu tenho umas perguntas para fazer que eu preciso que isso fique gravado e seja espalhado no mundo todo. Pergunto: para que títulos? Observe que Tadeu, Simão Zelote, Tiago Menor e Matias, eles eram o quê? Apóstolos. Tinham o quê? Um título. Pergunto: para que títulos, cargos, funções, consagração, talentos e dons que algumas pessoas querem tanto? Para quê? Para ficar em casa? Para ser desobediente? Para falar mal de seus líderes? Para se comportar com rebeldia? Para contaminar quem faz a obra com amor? Para quê? Algumas pessoas querem tanto cargos e títulos. Calma que não acabou não. Para que títulos, cargos, funções, consagração, talentos e dons? Para dar mau testemunho do evangelho lá fora? Para se levantar contra os pastores locais? Para falar mal da igreja que você congrega? Para abandonar a obra por qualquer motivo? Para ter acesso aos departamentos e depois tentar destruir os departamentos? Para que é títulos? Cargos, funções, consagração, dom, talento, para quê? Para você querer competir com os demais irmãos na igreja? Para ter o prazer de misturar o santo com o profano? Para a igreja precisar de você e você inventar mentiras para não ir? Para se mostrar e dizer que tem um cargo na igreja sem produzir nada? Para ser um santo fingido no altar e profano fora da igreja? Para que você quer um cargo? Um título? Uma consagração? Dons, talentos? Calma que não acabou não. Para que títulos, cargos, funções, consagração, talentos, dons? Para ter tempo para tudo na vida, menos para a obra de Deus? Para começar uma obra e deixar tudo no meio do caminho? Para viver na igreja cometendo as práticas do passado? Para pregar ou cantar sobre vidas e nunca ir evangelizar? Para que você quer cargo, função, título?
para viver numa visão independente, na sua própria visão, diferente da visão do seu líder, e sendo assim uma pedra de tropeço no meio da igreja? Para que você quer cargo, função, títulos, consagrações? Calma que tem mais. Diga glória a Deus. Você dá glória que fica mais fácil. Para que títulos, cargos, funções, consagração, talentos, dons? Para que você quer? Para pregar ou cantar sobre amor e nunca ter 1 quilo de alimento para doar para ninguém? Calma que tem mais. Para culpar Deus ou culpar a igreja pelos seus fracassos pessoais? Para você não ser dizimista, nem ser ofertante da obra de Deus? Para você parecer piedoso aqui dentro da igreja e ser amigo do mundo lá fora? Para ganhar almas lá fora e depois você mesmo matar aqui dentro? Para que você quer cargos, funções, títulos, consagração? Para que títulos, cargos, funções, talento, consagração, dons? Para quando você alcançar seus objetivos pessoais, Deus deixar de ser a sua prioridade? Para você deixar claro que não tem e não quer o batismo com o Espírito Santo? Para trabalhar somente em seu departamento, esperando ser visto e em busca dos aplausos dos homens? Para pregar ou cantar sobre fé e viver uma vida de apostasia e de incredulidade? Para você ter o prazer maligno de se levantar contra as regras da igreja local? Para que você quer cargos, funções, títulos, consagração, talentos e dons? Para você se tornar uma péssima referência para membros e para os novos convertidos? Para você ficar dentro da igreja insatisfeito e atrapalhando o agir de Deus, que age através da comunhão e da unidade? Para ajudar o diabo a sujar a água que aqui Deus produz, e depois você mesmo beber da água que você ajudou a sujar? Para ser mais um Tadeu, mais um Zelote, mais um Matias, que só tinham o título de apóstolos, mas não fizeram nada? Para que você quer título, cargo, função, consagração, talentos e dons? Diga glória a Deus. Bispo, depois de falar tudo isso aí, o senhor manda eu dar glória? Por quê? Porque Deus é um Deus provedor. E Ele tem tudo isso para mim e para você: cargos, talentos, dons, funções, títulos, atividades. Mas não é para nada disso que eu acabei de citar. É para ser usado na obra de Deus. É para a glória do nome dEle. É para o nome dEle ser exaltado. É para alcançar as almas que estão lá fora. Meu irmão, se tudo isso que eu falei aqui de negativo não pertence a você, preste atenção. Se tudo isso que eu falei aqui de negativo não pertence a você, não faz parte da sua história, então você está no lugar certo. Você está no lugar da provisão. Deus vai te visitar. Deus vai te visitar. Diga glória a Deus. Verso 4. Vamos embora. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Por que os discípulos não reconheceram Jesus? Já expliquei na semana passada. Diga glória a Deus. Não reconheceram, porque quando Jesus ressuscitou, de vez em quando ele se apresentava em um corpo, diga, diferente. Então, como ele se apresentava em um corpo diferente, teve momentos que os discípulos não o reconheceram. Verso 5. Jesus lhes perguntou: filhinhos, vocês têm algo para comer? Irmão, isso aqui é incrível. Pastora Margarida, isso aqui é incrível.
No verso 9, quando os discípulos voltam, o que é que estava na praia? Brasa, fogo, peixe e pão. Porque Jesus é provedor. Diga, Jesus é provedor. Mas então, por que no verso 5 ele pergunta: vocês têm algo para comer? Hã? Hein, pastor Antônio? Por que Jesus perguntou isso? Porque Jesus queria testar a fé e o coração dos discípulos. Nessa noite ele está testando a minha fé e a sua fé. Ele está visitando o meu coração e o seu coração. A resposta deles foi: não, nós não temos nada, responderam eles. Verso 6. Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Diga glória a Deus. Eles lançaram a rede, e não conseguiam nem recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Diga glória a Deus. O discípulo a quem Jesus amava, quem era o discípulo que Jesus amava? João, disse para Pedro: Pedro, aquele na praia é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, o texto diz: vestiu depressa a sua capa, lançou-se no mar e foi ao encontro de Jesus. Diga glória a Deus. Importante isso aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Podem dizer o que quiserem dizer sobre essa segunda pesca, mas aqui tem uma grande verdade. Qual é a lição principal desse segundo milagre? A segunda pesca maravilhosa. A lição principal é aprender o princípio da obediência completa ao Mestre Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, existe um princípio na Bíblia chamado o princípio da obediência. E quando você é obediente, irmãos, é impossível Deus não te abençoar. É impossível. Porque atrelado à obediência, Deuteronômio capítulo 28, tem uma quantidade muito grande de provisão. Tem uma quantidade muito grande de promessas de Deus. Então, aconteça o que acontecer, permaneçam obedecendo a voz de Deus. Diga glória a Deus. Perceba isso aqui, olha. João foi o primeiro a perceber que aquele estranho na praia era o Senhor, o seu mestre. Mas por que João foi o primeiro a perceber? Isso aqui precisa chamar a nossa atenção. A resposta é o quê? O mais próximo. Por que João era chamado de o discípulo a quem Jesus amava? Porque João, ele tinha um amor por Jesus incondicional, né? A Bíblia diz que João, ele encostava a cabeça no ombro de Jesus. É difícil, em uma época de um povo machista, né? É difícil você ver um homem recostar a cabeça no ombro de outro homem. Mas João fazia isso com Jesus com muita tranquilidade, porque ele tinha amor, carinho, respeito por Jesus. Diga glória a Deus. Basicamente é um filho que encosta a cabeça no ombro de seu pai. Creio eu que o missionário Lucas de vez em quando deve recostar a cabeça no seu ombro, né? Mas lembre também que foi João que se assentava ao lado de Jesus na mesa. Todas as vezes que tinha a ceia, João era aquele que se sentava mais perto de Jesus. Mas tem um outro momento também importante, né? João foi quem permaneceu ao lado da cruz enquanto Jesus agonizava. Quando Jesus estava crucificado, os outros discípulos, olhem, foi embora. Mas João permaneceu perto da cruz. Jesus agonizando, Jesus morrendo, João sofrendo,
triste, porque não podia fazer nada, mas ele não arredava o pé de próximo da cruz. Diga glória a Deus. Isso fez com que João tivesse um relacionamento de intimidade com Jesus. Jesus está falando com você nessa noite. Ele quer um relacionamento íntimo com você. Fale isso para alguém, diga: Jesus te trouxe aqui porque Ele quer um relacionamento, diga, de intimidade com você. Se ele sorrir, se ela sorrir, é porque ele está querendo essa intimidade com Jesus. Oh glória! Irmãos, foi o amor de João que reconheceu Jesus. Foi o amor de João que reconheceu Jesus. Veja Pedro. O texto diz que Pedro vestiu sua capa. Pedro vestiu o quê? A sua capa. Essa capa que Pedro vestiu era uma espécie de casaco de linho, típico dos pescadores daquela região, naquele tempo, que era usado por cima das outras vestes. Eles tinham as vestes normais, tipo aqui, um terno. Tinha as vestes normais e tinha uma outra veste, que chamava de túnica, ou chamava de capa, que colocava por cima naquela época. Mas olha que interessante, quando João fala, aquele é o Senhor, Pedro percebeu que ele estava nu, porque ele estava pescando. O que é que ele faz? Antes de mergulhar para ir ao encontro de Jesus, ele faz o quê? Cobriu o corpo. Eu não sei se eu entro nesse negócio, mas esse negócio aqui é muito forte, rapaz. Eu não sei se eu entro nisso, se eu não entro, porque, irmãos, eu estou falando de Pedro, um homem. Ele não teve coragem de se aproximar de Jesus pelado. Nós estamos falando do Novo Testamento, viu? Aqui não é o Antigo Testamento, não, é o Novo. Eu estou falando de quem? Diga, de um homem que não queria mostrar o corpo. Vou repetir, eu estou falando de um homem que não queria mostrar o corpo. Foi por isso que eu disse que era para poder apertar o cinto, porque nós estamos em um culto de ensino. Eu disse para beber água. Porque a pergunta que fica é: se um homem tinha pudor, ele estava onde, irmão? Diga, na praia. Ele estava onde? Na praia. Ele estava onde? Ele estava onde? Mesmo na praia, mesmo ele sendo um homem, mesmo ele estando com algumas roupas normais, ele entendeu que precisava vestir a túnica para cobrir o corpo. Tinha mulheres ali? Não. Só tinha homens. Ah, meu Deus, eu não sei se eu... Estava na praia, no meio de homens, tinha algumas roupas que ele já usava, mas quando ele viu Jesus, ele disse: eu preciso ir ao encontro dele, mas eu não posso ir ao encontro dele de qualquer maneira. Ele poderia dizer: está sol. Ele poderia dizer: está calor. Ele poderia dizer: eu estou pescando. Ele poderia dizer: eu estou na praia. Mas Jesus estava na praia também. E para quem reconhece a santidade dele, pode estar na igreja ou pode estar na praia.
Pode estar na igreja ou pode estar no ponto de ônibus. Pode estar na igreja ou pode estar no shopping. Pode estar na igreja ou pode estar no clube. Pode estar na igreja ou pode estar na escola. Pode estar na igreja ou pode estar em casa. É reverência, carinho, respeito é necessário para chamar a atenção de Deus. Diga glória a Deus. Eu não vou entrar mais nesse negócio não, porque se eu entrar nesse negócio, a gente não termina hoje. Porque, irmãos, quem me conhece sabe que eu odeio praia. Quem me conhece sabe que eu odeio praia. Porque para você ficar crente na praia é difícil. Sim ou não? É difícil, sim, você ficar crente na praia. Minha esposa está assistindo, está assistindo lá ao vivo. Deixa eu mandar um beijo para ela, fazer um coração. Ela sabe que eu não gosto de praia, porque é difícil você ficar crente na praia. Hã? Sim ou não? Sim, difícil, muito difícil. Ah, bicho, isso é carnal? Não, eu sou prudente. A Bíblia diz que eu tenho que me afastar da aparência do mal. Sim ou não? Sim. Eu aprendi com o meu antigo bispo que não vá nesse negócio de que você querer ser super crente, não. Ah, eu sou super crente, sou super pastor, sou super pentecostal. Por isso que tem um bocado caindo aí. Por isso tem um bocado adulterano. Hã? Não, irmão. Percebeu o perigo, meia volta, vamos ver. Corra, faça igual a José. Porque convenhamos, irmãos, que a praia é o laço do passarinheiro. É ou não é? É. Na praia você vê monte que não é o monte da oração. Né? Na praia você vê monte que não é o monte da oração, é o monte da perdição. Hã? Eu nem vou te falar da academia. Chega, eu me coço. Na academia, irmãos, eu tenho que ficar orando dentro da academia. É sério, eu fico orando dentro da academia. Orando. Repreendendo o mal. É. E não fique pensando, você aí que está me olhando, que é somente eu que preciso orar na academia, não, que você também precisa. É. Os homens aqui que fazem atividade física, que vai para a academia, você ora, você jejum. Jejum que é para poder matar a carne, sufocar a carne, em nome de Jesus. Faça isso. E as mulheres, bispo, você também que faz academia, você jejue e entre na academia orando, pedindo misericórdia a Deus. Amém? Porque aqui, rapaz, cadê? Tem atleta aqui na igreja, né? Ô Bob, você que é personal, varão, que é funcionário de academia, eu juro para você, eu sei que a Bíblia diz que não pode jurar, mas eu juro por Deus que não é indireta para você não, varão. Não. Não, está repreendido. Não foi nem eu que falei de academia, não lembro nem quem foi. Eu só fiz pegar o gancho. Eu estava falando da praia. Amém, irmãos? Vou parar, Bob é personal, vamos parar. Vamos vigiar, senão, irmão, daqui a pouco a mãe esfria, diz que o pastor estava dando indireta lá no altar, está repreendido em nome de Jesus. O verso 9 diz assim, ó. O verso 8 diz assim, ó. Outro dia a gente volta na praia e na academia, quando o Bob não estiver aqui. Verso 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Irmãos, isso aqui é um mistério muito grande, rapaz. Pastor Anderson, eles estavam a 90 metros da praia. Passaram a noite toda pescando em águas profundas. Mas, nesse momento aqui, quando aconteceu a pesca, a segunda pesca maravilhosa, eles estavam a 90 metros. Sabe o que isso quer dizer? Não precisou ir muito longe para o milagre acontecer. Ô glória! Não precisou ir muito longe para o milagre acontecer.
Porque eles estavam debaixo de uma palavra. Não era a palavra de um homem, eles estavam debaixo da palavra de quem? De Jesus, o Cristo de Deus. Olhe para alguém e diga: você está debaixo de uma palavra. Diga assim: e a palavra de hoje é: Deus vai prover na sua vida. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê nisso? Irmãos, eu saí de casa com essa palavra queimando no meu coração. Eu saí de casa com Deus dizendo para mim: eu vou prover na vida de pessoas nessa noite. Eu vou prover, eu sou o Deus da provisão. Eu vou contar aqui, irmãos. Eu vou prestar conta para a igreja aqui. O motor do meu carro bateu, todo mundo conhece a história toda. Quando vai botar as notas tudo, deu 15 mil e poucos reais. Em um mês e meio Deus proveu. Diga: Deus provê. Eu contei o que aconteceu aqui para vocês no dia 3 de agosto. 3 de agosto eu falei o que aconteceu. Em um mês Deus proveu 15 mil reais, irmãos. Eu vou contar aqui para vocês. Vou contar um dia de domingo aqui com riqueza de detalhes para você ver o que é um Deus provedor. Ele está aqui em nosso meio, Ele está aqui nessa noite. Ele não me ama mais do que vocês, não. Da mesma forma como Ele me ama, Ele ama cada um de vocês também. Não precisa ir muito longe, não. O milagre está aqui. 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, diga fogo. Viram peixe, diga peixe. Sobre as brasas, diga brasa. E um pouco de pão, diga pão. Guarde isso aí, viu? Vejam isso aqui, irmãos. Agora fica claro porque Jesus teve tantos pescadores no grupo de discípulos. Aqueles homens sabiam trabalhar com energia e com extrema alegria. Eles tinham coragem e fé suficiente para sair para as águas profundas e eram dotados de paciência e de persistência. Olhe para alguém e diga: tenha paciência. Diga: persista um pouco mais. Diga: Deus vai prover de novo. Oh glória. Esse negócio de provisão está queimando dentro de mim, irmãos. Oh glória. Irmãos, eles não desistiam facilmente de encontrar os peixes. Eles não desistiam facilmente. Diga: todo vencedor, diga, é persistente. Diga: todo vencedor, diga, não desiste. Tem vencedor aqui? Ah, irmãos, eu creio que eu estou pregando para um grupo de vencedores. Creio até os ossos. Também no mar aprenderam como cooperar um com o outro. Lá no mar, no meio da tempestade, tem que aprender a cooperar um com o outro. Tem que aprender. No momento da tribulação, tem que aprender a cooperar um com o outro. É difícil, mas tem que aprender. E eles eram especializados em usar equipamentos e a embarcação com os seus recursos internos. Irmãos, Deus colocou ferramentas em vocês. Deus colocou talentos em vocês. Deus colocou dons em vocês. Deus colocou uma vocação em vocês. Deus colocou um chamado na vida de vocês. Aprendam a usar isso como os discípulos usavam os poucos recursos que eles tinham. Irmãos, se vocês aprenderem a usar aquilo que Deus já depositou em vocês, se prepare, porque uma grande pescaria está vindo aí. Diga glória a Deus. Por isso, aqueles trabalhadores do mar são exemplos para serem seguidos por todos nós, os que almejam serem pescadores de homens para Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Quem almeja ser pescador de homens? Pescador de almas. Se você almeja isso, com certeza, Deus vai te capacitar, Deus vai te preparar, Deus vai te lapidar, vai te enviar,
E a partir do momento que Ele te enviar, meu irmão, ninguém vai te segurar. Diga glória a Deus. Para encerrar, versículo de número 10 e 11. Os últimos versículos da noite. Eu vou aprender com aquele pregador. Vou falar 8 vezes, vou encerrar. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Diga glória a Deus. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E a rede estava cheia e tinha 153 grandes peixes. Diga glória a Deus. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Diga glória a Deus. Isso aqui é mistério, irmãos. Eu vou falar aqui a partir de agora. Cheguei no último texto da noite, só vou discorrer sobre o texto. Eu vou falar umas coisas aqui. O pessoal das mídias tem que ficar ligado, que eu mandei as imagens lá para as mídias. Então vou falar, na medida que eu for falando aqui algumas coisas, a imagem tem que aparecer aqui, viu? Que é para ficar bonito esse negócio. Diga glória a Deus. Irmãos, tem correntes teológicas que pensam diferente, mas a verdade é que foram 2 grandes pescas maravilhosas. Ou seja, foram 2 milagres distintos. Tem algumas correntes teológicas que dizem que só foi um milagre, que só aconteceu uma pesca. Mas não tem como ser somente uma pesca. Não tem como ser somente um milagre. Porque fica muito claro que o primeiro milagre, a primeira pesca maravilhosa, foi bem no início do ministério de Jesus. E esse outro milagre aqui já foi depois que Jesus ressuscitou. Não dá para juntar 2 coisas. Entende? Foram 2 milagres. Diga milagres distintos. Porque Jesus pode. Porque Jesus tem poder. Porque Jesus é provedor. Porque Jesus, pastor Antônio, proveu na primeira vez e proveu na segunda vez. E aquele que proveu na primeira vez, que proveu na segunda vez, ele pode prover na terceira vez, ele pode prover na quarta vez, ele pode prover na quinta vez. Se ele proveu na vida dos discípulos, ele pode prover na sua vida também. Pode não, ele vai prover na sua vida, vai prover na sua casa. Diga glória a Deus. Na prática, os discípulos tinham na verdade abandonado Jesus depois da ressurreição dele. Isso aqui é muito forte. Na prática, os discípulos tinham na verdade abandonado a Jesus depois da ressurreição dele. Por isso Jesus precisava reconvocá-los. Jesus nessa noite está reconvocando algumas pessoas. Jesus nessa noite está reconvocando algumas pessoas. Olhe para alguém e diga: Jesus está te reconvocando. Olha, rapaz, o negócio apitando, o que é aquilo? Aquilo é a câmera? É o relógio? E está dizendo o que ali? Ah, entendi. Está dizendo que é 9 horas. Enquanto ele está dizendo que é 9 horas, o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui: eu estou te reconvocando. Eu estou te chamando de volta. Oh glória. Irmãos, qual a melhor maneira de reconvocar os discípulos, de fazer essa reconvocação, do que por um milagre semelhante ao que levou ao chamado original de muitos deles? Oh glória. Só Jesus é capaz de reconvocar alguém utilizando o milagre original, o mesmo modelo, a mesma provisão. Oh glória. Muito importante aqui, igreja. Eles pescaram a noite toda e não pegaram nenhum peixe, por isso voltaram com as redes vazias. Diga vontade pessoal, diga vontade humana. Assim é o esforço sem Jesus Cristo. Quando Jesus entra em cena, bastou apenas a obediência e alguns minutos, e eles fizeram uma pesca fabulosa. Diga glória a Deus. Assim é o esforço com Jesus. Olhe para alguém e diga: Jesus te trouxe aqui para lhe dizer
que está entrando em cena, diga, na sua situação. Fale de novo, diga, Jesus está entrando em cena na sua situação. Quantos creem nisso, irmãos? A glória é de Deus, mas Jesus vai prover na sua vida, viu? Jesus vai prover na sua vida. Cadê o ministério de louvor? Oh, glória. A explicação do verso 9, e a gente canta, é batizado com o Espírito Santo, é renovado, recebe a provisão de Deus, recebe o milagre, a cura, porque Jesus vai curar nessa noite, amém? E vai para casa. A explicação do versículo 9, diga, fogo, brasa, pão e peixe. Irmãos, o fogo, irmãos, representa o Espírito Santo de Deus. Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E isso aconteceu 10 dias depois. Brasa, irmãos, representa purificação. A Bíblia diz que Isaías disse assim, ai de mim, eu vou morrer, os meus olhos viram o Rei. Eu sou um homem impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí Deus olhou e disse assim, você não vai morrer não, rapaz, eu te chamei. Você não vai morrer não, eu te escolhi, rapaz. Você não vai morrer não, você tem a minha marca. Aí o texto diz lá em Isaías 6, que Deus dá uma ordem para um anjo, o anjo pega uma brasa com atenaz, desce rapidamente, toca na boca do profeta e purifica o profeta. Diga, brasa representa purificação. E pão, irmãos, pão representa alimento, maná, palavra de Deus, palavra que me sustenta, palavra que te sustenta, palavra que te coloca de pé, palavra que te dá garantia hoje que a provisão está chegando. Irmãos, eu liberei essa palavra sobre a minha própria vida no dia 3 de agosto. Eu disse, olha, irmão, vou fazer igual a Mordecai. Não sei de onde vem a provisão, não sei de onde vem o socorro, mas uma coisa eu sei, de algum lugar a provisão vem, de algum lugar o socorro vem. Eu liberei essa palavra sobre a minha vida no dia 3 de agosto. Nessa noite eu sinto permissão dos céus para liberar sobre a sua vida. Socorro e providência vai vir de algum lugar para a sua vida, mas vem. Ah, irmão, seja profeta para essa pessoa aí. Segura na mão dele, segura na mão dela, diga assim, socorro e providência vai vir de algum lugar sobre a sua vida. Diga, mas vem. Oh, glória. Agora, e o peixe? E a explicação do peixe? Eu já falei do fogo, da brasa, do pão e o peixe. Irmãos, o símbolo do peixe no cristianismo chama-se Ischítis ou Ischitos. É um acrônimo grego para Lesos Christos, que quer dizer Jesus, o Cristo. Theos, que quer dizer Filho de Deus. E Soter, que quer dizer o Salvador. Os cristãos primitivos usavam esse símbolo, que se manifesta como 2 arcos cruzados, formando a silhueta de um peixe, para identificar-se mutuamente e proclamar sua fé em Jesus Cristo, especialmente em tempo de perseguição. Diga glória a Deus. Vamos falar sobre o acrônimo. O acrônimo, a palavra grega Ischitis, quer dizer peixe. É um acrônimo para Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. As letras desta palavra também formam as letras dessa palavra também formam a frase fé. Diga glória a Deus. Identificação. Durante os primeiros séculos do cristianismo, os cristãos eram perseguidos, e o símbolo do peixe servia como um código secreto de identificação. Um cristão podia desenhar um arco na areia, e outro cristão que fosse da mesma fé completava o desenho, formando assim um peixe, indicando que eram ambos seguidores de Cristo. Você tem uma identidade, meu irmão.
Você tem uma identidade, minha irmã. Olhe para alguém e diga: você tem a identidade de Cristo. Diga para ele assim: a identidade do Deus vivo está em você. Quantos creem nisso, irmãos? Oh, glória! Meu Deus! Irmãos, o texto diz lá que tinha 153 grandes peixes. Isso aqui tem duas revelações poderosas. E aqui a gente encerra para cantar. Quais são as duas revelações poderosas, irmãos? A primeira revelação, quando Jesus prepara ali o fogo, a brasa, o pão e o peixe. A primeira revelação, com base no peixe, é Jesus dizendo assim: eu estou reconvocando vocês, mas eu estou reconvocando vocês ressuscitado, para que vocês entendam que eu sou Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Essa é a primeira grande revelação. E qual é a segunda grande revelação envolvendo o peixe? É quando Pedro chega com as redes, com a quantidade, o texto diz 153 grandes peixes. Para o tipo de rede da época, era para se romper, não era para a rede suportar. Por isso que o texto diz: e as redes não se romperam. O que é que o texto está dizendo? O que é que Deus está me revelando, está te revelando? Deus, Ele vai prover na sua vida de uma tal maneira que não vai te faltar nada. Não vai faltar nada para você, nem vai faltar para a sua família. Se prepara, porque uma grande pesca está chegando. É uma grande pesca da parte do Deus Todo-Poderoso, o Deus provedor, que está nesta noite te reconvocando para uma intimidade com Ele. Diga glória a Deus, aplaude Jesus, fica de pé. Oh glória, oh glória. Cante essa canção, irmãos, como uma oração agora. Deus vai te visitar mais uma vez. O fogo não me queima, nas águas não vou me afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou me afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Do que vejo, mas vivo
creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu. Declare. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Confiamos em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, teu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Creia, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Jesus, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia.